Olá, fonoaudiólogos de plantão, sejam bem-vindos à terceira e última aula, infelizmente, da semana PAC sem cabine. Ai, tá tão bom, né, essa troca que queria que durasse mais. Mas vão ter outros eventos por aí, vocês vão poder me encontrar para a gente trocar figurinhas aí nas redes sociais, né? Qualquer coisa, entra no Instagram lá, @fonodaniela_nilce.audiologia, tá? E não esqueçam de curtir aqui a live e de ativar o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Se inscreve no canal, porque sempre que tiver conteúdo novo por aqui pelo YouTube, você vai receber a notificação e vai conseguir acessar as dicas e as orientações que eu passar por aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar e finalizar a nossa semana PAC sem cabine. Então, nós já vimos sobre treinamento auditivo, nós já vimos sobre estratégias que a gente pode usar no treinamento auditivo, como planejar, né, como fazer o planejamento terapêutico e estratégias de intervenção também fora da cabine, né, fora do audiômetro e fora do computador, né, para tirar um pouquinho os pacientes das telas, né? Então, mostrei aqui pouquíssimas orientações para vocês, mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer dentro do consultório para incrementar e tornar a nossa terapia mais divertida. Porém, antes de tudo, para a gente trabalhar com treinamento auditivo sem cabine dentro do consultório, a gente precisa de alguns pré-requisitos. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? E mais à frente eu vou mostrar alguns casos, exemplos de atendimentos que eu fiz a alguns pacientes dentro do consultório sem utilizar o audiômetro e a cabine, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente precisa para a gente estar qualificado, para a gente se capacitar e estar preparado para fazer o treinamento auditivo no consultório. O que o fonoterapeuta precisa saber para realizar esse atendimento, né? Como que ele precisa, quais são os critérios que a gente precisa ter como profissional. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é ler o exame, tá? Não adianta a gente dizer, eu vou trabalhar com treinamento auditivo no consultório, mas eu não estudei nada sobre avaliação. Mesmo que você não queira trabalhar com avaliação, você precisa entender a avaliação, você precisa saber interpretar os achados dos testes, né? O que aqueles resultados estão te dizendo? O que aquelas habilidades auditivas alteradas estão te falando sobre o paciente? O que significa aquela diferença de orelha que o paciente apresentou em alguns testes de hipóticos? A gente precisa conhecer bem o exame, tá? Conhecer bem os testes que são aplicados na avaliação do nosso paciente, para que a gente possa montar o nosso planejamento terapêutico. A gente precisa ter as habilidades auditivas, ter conceito das habilidades auditivas, qual é a fase de maturação de cada habilidade, o que aquele exame está te mostrando sobre o paciente, tá? Porque a avaliação do processamento auditivo, ela tem um objetivo, né? O objetivo principal é dizer se o paciente tem transtorno do processamento auditivo ou não, ou se ele apresenta risco para. Mas a gente tem outros objetivos que, somados com outras avaliações, vão nos ajudar, que seria dar o diagnóstico diferencial, né? Se o meu paciente tem só o TPAC ou se ele tem outras alterações, alguma comorbidade, né? Se ele tem alguma co-ocorrência ali. Então, a gente precisa ter um olhar muito bem elaborado, muito bem refinado sobre o exame, tá? Se a gente não interpretar o exame, não aprender a interpretar o exame, a gente não vai conseguir montar as estratégias adequadas para o treinamento auditivo, tá? Então, preciso entender as etapas do exame, o que aquele exame está me mostrando, quais são as etapas auditivas que ele me mostra que o meu paciente tem dificuldade ou não, tá? Se tem algum dado ali não auditivo que é interessante eu investigar nas questões até de avaliação neuropsicológica, de linguagem, fazer algum encaminhamento, tá? Então, o profissional que está ali lendo o exame, o fonoterapeuta que quer planejar uma terapia de processamento auditivo,
dentro do consultório, ou não, né, ou com o audiômetro e cabine, ele vai precisar saber interpretar o exame, tá? Não adianta você dizer que, eu quero trabalhar só com treinamento auditivo, então não vou estudar avaliação. Isso não existe. Não tem como você trabalhar com treinamento auditivo sem entender o exame, sem entender o que está acontecendo no cérebro do paciente, né? No processamento auditivo do paciente, o que está acontecendo naquela circuitaria ali, né? Você precisa entender o que os hemisférios estão te falando, o que você pode esperar de alterações relacionadas às áreas do cérebro com aquele resultado daquele exame, tá? Então, a gente precisa ter uma base também de entendimento da avaliação, tá? A gente precisa entender o que é o processamento auditivo, como ele funciona e quais são os dados, os achados que eu tenho ou que eu posso ter na minha avaliação, tá? Para que a partir daqueles achados, associado à anamnese do paciente, né, as queixas que o paciente relaciona, a idade e a linguagem e a cognição do paciente, eu consiga montar o meu planejamento terapêutico, tá? Escolher as melhores estratégias ali. Mas eu preciso ter esse conhecimento, tá? Já teve gente que veio me perguntar, Dani, mas eu quero trabalhar só com treinamento auditivo. Não tem como eu fazer o seu curso só de treinamento, sem fazer o de avaliação? Não tem como. Você tem que, pelo menos, se você quer trabalhar com treinamento auditivo, você tem que entender da avaliação, tá? Você não precisa, aprender ali a avaliar todos os testes, mas você precisa ter uma noção da avaliação, tá? Você precisa entender como é que funciona, como que são. Aí você não vai precisar ficar preocupada, deixa eu fazer os cálculos aqui dos testes, mas você precisa entender o que significa cada etapa do teste, até para saber se o seu paciente tem condições de ser encaminhado para fazer uma avaliação de processamento auditivo, né? Às vezes você tem um paciente de linguagem que você precisa encaminhar, e aí você tem que ter certeza de quando você vai encaminhar ele. Então, mesmo que você trabalhe só com treinamento auditivo, você tem que entender da avaliação. Então, mesmo que você vá, eu quero focar em treinamento auditivo, você precisa ter uma base da avaliação, tá? Senão você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Se você não sabe interpretar os testes, você não tem como fazer um bom trabalho na reabilitação auditiva, tá bom? Então, você precisa se capacitar em processamento auditivo e se capacitar em estratégias que você possa aplicar no consultório. Aqui eu mostrei algumas estratégias na aula 2, mas tem inúmeras estratégias que a gente vai precisar lançar a mão e a gente precisa saber o momento de usar cada estratégia, tá? Então, a gente precisa saber o que a gente vai fazer na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, né? Para a gente montar aí um planejamento terapêutico eficaz, de acordo com a hierarquia das habilidades, de acordo com a linguagem, com o nível cognitivo do paciente, com a idade do paciente, né, o perfil do paciente, tá? Então, a gente precisa identificar as necessidades reais do paciente, tá? Para que a gente possa montar um planejamento terapêutico eficiente e ter resultados esperados e satisfatórios, né? Ninguém quer começar um trabalho e não ter resultado satisfatório com aquele trabalho, né? O que a gente mais quer é que o paciente fique bom logo, tenha sucesso, né? E que ele consiga sair do consultório e colocar aquelas habilidades em prática no dia a dia, na nossa vida lá fora, que não é acusticamente controlada, né? Então, eu preciso planejar a terapia com base científica, usar recursos específicos, oferecer um serviço de qualidade ao personalizar a minha terapia. Então, não é só vou colocar o joguinho, pronto, acabou. Treinamento auditivo não é isso. Eu vou lá nos joguinhos, vou lá no afinando do cérebro, que lá já tem as habilidades, vou escolher lá, vou selecionar a habilidade que eu quero e vou deixar todos os joguinhos para ele jogar. Não é assim que funciona. A gente precisa mediar a terapia durante a atividade, a gente pode resgatar muito mais informações do paciente durante a sessão de terapia do que só colocar ele na frente do computador e deixar ele fazer o joguinho sozinho. Se for para fazer isso, ele faz em casa, né? No consultório, a gente precisa mediar esse trabalho, a gente precisa mediar essas informações, tá? E tentar resgatar o máximo possível de resposta que a gente consiga do nosso paciente.
não é só sentar ali igual uma máquina e clicar sim ou não em tudo na resposta, né? A gente precisa desenvolver. Vocês que são, quem é fonoterapeuta que está por aqui, né? Eu sei que aqui tem audiologistas e fonoterapeutas, mas quem é fonoterapeuta que está por aqui já está, assim, tá careca de saber isso, né? Que a gente precisa ter, a gente consegue na terapia mediar, não é só botar o paciente para fazer atividade e ficar lá parado olhando, né? A gente tem que mediar, a gente tem que ter a troca comunicativa com o paciente, buscando mais informações, né? Buscando que ele atinja mais informações, que ele busque mais informações no cérebro para nos dar uma resposta, né? Então, a gente precisa fazer toda uma mediação da terapia. E a terapia tem que ser individualizada e personalizada de acordo com cada paciente, tá? Então, a gente precisa, para oferecer um serviço de qualidade, a gente precisa se capacitar, tá? Para que a gente possa realizar com maestria, né? E melhorar o que a gente já faz hoje para o nosso paciente, tá? Então, além disso, né, a gente já falou aqui bastante do que a gente precisa ter para fazer o treinamento auditivo no consultório e o que a gente precisa incluir nesse treinamento auditivo no nosso paciente. Então, modificações ambientais, escolher qual abordagem direta vai utilizar, fazer estratégias com computador e sem computador, enfim, a gente colocou aqui inúmeros recursos, né? Inúmeras estratégias que são importantes a gente colocar dentro do nosso planejamento, mas a gente precisa pensar também o que não fazer, né? Então, é sempre bom a gente avaliar os dois lados, tá? O que você não deve fazer se você quer trabalhar com isso dentro do seu consultório. Então, não faça o treinamento auditivo no consultório se você não vai planejar a terapia previamente, tá? A terapia não pode ser, cheguei no consultório, o paciente chegou, chegou agora, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, não sei o que eu vou fazer com o meu paciente hoje. A terapia dessa forma não vai render, nem para você, nem para o paciente, tá? Você vai ficar ali só esperando a hora passar, porque você não se planejou. Você poderia ter um resultado muito mais enriquecedor naquela sessão se você tivesse se planejado, tá? Então, não faça a terapia se você não vai conseguir se planejar para isso. Você tem que planejar assim como você planeja a sessão de linguagem. A sessão de linguagem, ela também tem que ser planejada. Você tem que planejar quais atividades você vai utilizar para aquele paciente naquela sessão, para na sessão seguinte, dependendo do que ele alcançou na sessão anterior, você conseguir evoluir e separar as estratégias para a sessão seguinte. Tá? Então, para isso, a gente precisa registrar as respostas do paciente, né? Registrar ali o prontuário do paciente, né? O planejamento terapêutico que você utilizou naquela sessão, o que ele alcançou, o que ele não alcançou. A gente precisa ter isso em mãos para na próxima sessão a gente planejar novamente, tá? Então, se você não vai se preparar, se você não vai fazer o planejamento da terapia, você não consegue fazer um bom trabalho, tá? Então, a terapia, ela precisa ser previamente planejada. A sessão, ela precisa ser previamente planejada, tá? Tem que ter ali o objetivo geral, os objetivos específicos para você alcançar em cada sessão, tá? Para que você tenha aí um bom resultado, tá? E não ter base científica para montar o seu treino. Então, como eu falei, chegou lá, eu sei que dá para usar o afinando do cérebro, vou chegar, vou ligar o afinando, vou selecionar as habilidades que ele precisa trabalhar e pronto, né? Ou então, vou chegar, vou colocar lá, nem lembro mais quais eram as habilidades que estavam alteradas no exame do paciente. Gente, isso não existe, não existe, tá? Não tem como você fazer um bom trabalho dessa forma. Eu tenho que falar porque eu sei que aqui todas as profissionais são bem capacitadas, né? Buscam sempre capacitação, até por isso que vocês estão aqui estudando. Quero até parabenizar vocês para estarem aqui estudando, né? Final de semana, durante a semana, tirando um tempinho para enriquecer e se qualificar profissionalmente, né? Então, quero parabenizar todos os alunos que estão aqui fazendo isso. Mas a gente precisa ter a nossa base científica, né? Já falei isso também nas outras aulas, então aqui estou só revisando para que vocês não esqueçam. Precisa ter a base científica, estudar a literatura, estudar os livros, estudar os artigos, o que tem
sido pesquisado atualmente lá fora e aqui no Brasil. Pesquisem, sabe? Busquem referências de peso para que vocês possam ter um atendimento de qualidade, tá? É isso que eu procuro mostrar aqui para vocês também, né? O que eu busco de base científica, trazer aqui para que vocês tenham conhecimento, né? Eu sei que tem muitos artigos em inglês também, às vezes fica mais difícil para as pessoas buscarem, interpretarem, né, esses artigos, mas tem vários também que já tem tradução, então já facilita bastante aí, né? Acompanhem, se atualizem, para que vocês possam cada vez enriquecer mais a terapia de vocês e, novamente, melhorar o que vocês já fazem hoje com os pacientes de vocês, tá? Usar o mesmo recurso para todos os pacientes. Eu dei um exemplo aqui, eu acho que foi na aula 1, de 2 casos de paciente com alteração de figura fundo. Eu vou usar os mesmos recursos? Não, eu tenho que olhar o paciente como um todo, por mais que eles tenham alterações nas mesmas habilidades, tá? Então, eu não vou pegar, eu vou usar só afinando o cérebro. Vou usar os joguinhos do afinando o cérebro para todos os meus pacientes. Não tem como uma terapia ser eficaz dessa forma, tá? Você precisa ter ali a hierarquia, inclusive, da sua sessão, do que você vai trabalhar na sua sessão, começo, meio e fim, tá? A hierarquia da sua sessão precisa ser também planejada. Então, eu vou usar o drill áudio. Então, eu vou usar o drill áudio com todos os pacientes. Vou usar esse software com todos os pacientes. Vou lá selecionar habilidade, vou trabalhar todas as habilidades que estão aqui com o paciente, o joguinho. Não, a gente precisa montar a terapia. Eu estou falando isso aqui, parece assim, a Dani está falando uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente reforçar. Porque além da gente buscar a base científica, se preparar previamente, montar um planejamento terapêutico para a nossa terapia, escolher novos recursos e ter variedade de recursos, às vezes, quando a gente trabalha muito tempo com uma área, fazendo uma coisa, a gente fica acomodado, tá? Então, não se deixe acomodar pelo seu trabalho. Por mais que o seu trabalho dê resultado, não se deixe acomodar, busque novas conexões cerebrais aí para alimentar o seu dia a dia no trabalho, para que você possa incluir novas atividades, novos recursos, novas tarefas, através de novos estudos, né? Então, se capacite mesmo, faça cursos, estude. Isso vai te ajudar até você empreender na sua vida profissional, né? Você está buscando qualificação profissional para você empreender e para você fazer um atendimento de excelência, um atendimento diferenciado. E aí as pessoas vão te procurar não por preço, elas vão te procurar porque você tem um status, porque você buscou se capacitar, você tem um atendimento de excelência, seu atendimento gera resultados nos pacientes. Aí sim você vai cada vez crescer mais no seu negócio, né? Então, vamos planejar a terapia e não vamos usar o mesmo recurso para todos os pacientes, tá? A gente precisa escolher a dedo os recursos que a gente vai usar em cada paciente, porque cada paciente tem uma particularidade. O paciente não é só um exame, né? Vamos ampliar a nossa visão e vamos ter um olhar mais global do que o nosso paciente precisa, tá? Então, não ficar desatualizado quando o conteúdo relacionado a processamento auditivo. Tem muitas profissionais que, eu vou buscar aí me capacitar, eu faço curso de linguagem disso, daquilo outro, porque a minha especialidade é linguagem, mas se você quer incluir o treinamento auditivo dentro do seu consultório, você também precisa se atualizar com relação ao processamento auditivo. E lembrando que o nosso paciente nem sempre é aquele paciente, ele tem só alteração de linguagem, ele tem só alteração de processamento auditivo. Quem dera, né? Mas o número de pacientes que tem só alteração de processamento auditivo sem ter outros transtornos de linguagem ou outras comorbidades associadas é um número muito mínimo, tá? Então, a gente precisa se atualizar tanto na área de linguagem como na área de processamento auditivo. Se vocês querem incluir esse diferencial, esse serviço diferencial no consultório de vocês, vocês precisam se capacitar para tal, tá? Então, se atualizar aí, buscar aí cada vez mais recursos, buscar conhecimento dos recursos que tem disponíveis,
se atualizar com relação ao assunto, estudar. A gente está sempre estudando, a gente nunca para de estudar, né? Senão a gente não cresce, a gente fica parado no tempo, e como eu falei, o profissional, às vezes, fica acomodado, né? Acostumado ali com o que ele já faz. Eu sempre faço isso, sempre deu certo. Tá, mas você pode melhorar ainda mais isso que você faz. Você pode aprimorar ainda mais e alcançar aí, né? Subir um degrau aí dentro da fonoaudiologia, porque você pode enriquecer ainda mais a sua terapia, tá? Para que você tenha mais sucesso. Então, aqui é só revisando, né, alguns materiais que eu já falei para vocês na aula anterior, né? O Simon, que é aquele que eu mostrei para quem não viu a aula 2, né, que é esse aqui. Então, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, porém, a gente não pode utilizar esses recursos de forma aleatória. Tipo, eu vou separar 3 jogos, né? Eu vou separar o Simon, vou separar o jogo dos ratinhos, vou separar o Poppet, por exemplo. Vou deixar aqui na mesa e vou usar com o meu paciente. Eu tenho que ter um planejamento para utilizar, não só o planejamento do que eu vou escolher de acordo com as habilidades que ele tem alteradas, mas eu preciso ter um planejamento de que momento da sessão eu vou utilizar aquela estratégia. Por exemplo, se eu usar os gênios aqui, o Simon, né? No início da sessão, meu paciente só vai querer ficar fazendo isso. Ele não vai querer fazer outro jogo, outra coisa, né? Se for uma tarefa um pouco mais pesada, não for tarefa de jogos, ele às vezes vai focar em uma atividade e vai querer só fazer aquilo, quando eu mandar a outra, ele não vai querer fazer mais. Então, eu preciso até, como eu falei, ter uma hierarquia do que eu vou utilizar na sessão, tá? Com o meu paciente, em que momento eu vou usar e em que etapa ao longo do tratamento, né, do treinamento, eu vou utilizar esse tipo de atividade. Eu vou utilizar no início, eu vou utilizar mais no meio, ali quando eu estiver lá para a 6ª sessão, eu vou deixar para usar mais no final. Eu preciso adequar isso, né? Para eu conseguir fazer isso, eu preciso conhecer o meu paciente como um todo e conhecer até a personalidade do meu paciente, para ver se ele é um paciente que ele tem um hiperfoco e aí só quer ficar fazendo aquilo até o final da sessão, ou se ele a cada 5 minutos enjoa da atividade, porque se ele é um paciente que a cada 5 minutos ele enjoa da atividade, eu vou ter que ter ali 3 atividades para aquela tarefa específica, depois mais 3 atividades para uma outra habilidade que eu quero trabalhar naquela sessão, né? Porque se eu quiser trabalhar 15 minutos só a mesma habilidade, se eu usar só uma tarefa, ele não vai dar conta de fazer, ele vai enjoar em 5 minutos, então vai ficar 10 minutos enrolando, porque ele já enjoou da tarefa. Então, eu tenho que ter ali 3 atividades para trabalhar a mesma habilidade em 15 minutos, porque eu sei que a cada 5 minutos meu paciente vai enjoar da atividade. Então, eu preciso ter esse controle também, né? Isso tudo faz parte do meu planejamento terapêutico, tá? Então, a venda, né? Caixas de som, como eu falei, os fones de ouvido, né? Estéreo, posso usar ele como caixinha de som, como fone de ouvido. A caixa de som, ela tem uma vantagem porque a gente consegue trabalhar mais distância, né? Consegue fazer aí trabalhar de forma mais livre do que o fone de ouvido, né? Eu falei até, sempre falo daquele fone Extrax Duo, que ele vira caixinha de som, mas eu ainda acho a caixinha de som melhor, porque a gente tem mais facilidade de trabalhar, né? Aquele ali, ele só vira assim, e eu não consigo afastar as caixinhas, né? Então, tem algumas limitações também. Eu gosto bastante dele, mas ele tem algumas limitações, né? E, assim, o fone dele é confortável até certo ponto. Depois de um tempinho que está usando, já gera algum desconforto. Então, tudo isso vocês têm que ver, né? Por isso que eu até falei do fone gamer. O fone gamer, geralmente, a almofada é mais macia, ele é mais confortável, né? Então, ele ajuda bastante. Mas, assim, é uma opção. Se você não pode comprar o fone e a caixinha de som, tudo junto, compra esse fone que já vira caixinha, que você consegue trabalhar com fone em campo, mas depois, futuramente, você adquire a caixinha, né? Ou se você for trabalhar só com fone, aí você adquire só o fone mesmo, já busca um fone com uma qualidade boa, né? É um investimento que você está fazendo para ter excelência, né? Para ter um serviço de excelência, uma qualidade, você está investindo na qualidade do seu trabalho, né? E os pais observam isso, né? Os pais dos pacientes, até os
pacientes que são adultos, idosos, eles também observam isso, então é bem interessante, tá? Então, a gente tem a venda, né? Como eu falei, que dá para trabalhar sem o apoio visual, né? Usando os sonzinhos, faixas de áudio no Audacity em campo, que você pode gravar, né? No programa Audacity, a gente consegue gravar lá várias faixas, mudar, gravar o que a gente quer que saia no canal 1, ou seja, em uma orelha, e o que quer que saia no canal 2, na outra orelha, né? Com o Audacity, a gente consegue fazer tudo isso. O Audacity é um programa gratuito, né? E ele é muito, assim, ele tem alguns recursos um pouquinho mais complicados de mexer, mas depois que você aprende, ele é mais fácil de você utilizar. E aí você consegue fazer até uma gravação com relação ao sinal-ruído, né? Com uma diferença ali em dB. No Audacity, aí você consegue criar faixas exclusivas para o seu paciente, né? Eu sempre falo que a terapia ela tem que ser individualizada e a gente utilizar coisas que o paciente gosta. Então, quando eu vou utilizar, por exemplo, alguma atividade que eu quero usar música como figura fundo, né? A música, por exemplo, ela eu uso músicas que o paciente gosta, né? Então, eu pergunto. Uma das primeiras coisas que eu faço na primeira sessão com o paciente, ó, depois você vai para casa, traz uma listinha de 10 músicas que você gosta. Porque eu gosto de personalizar a terapia, né? Então, eu vou e coloco uma música de fundo que ele gosta e coloco uma tarefa para ele fazer, de figura fundo, ou alguma tarefa com associando bottom-up com top-down, usando uma estratégia aí mais cognitiva, né? Quando eu faço isso, aí ele vai ter que ignorar a música e focar a atenção na tarefa que eu pedi. Então, olha, você vai ouvir umas perguntas, responde as perguntas conforme você ouvir, mas você vai ouvir ao mesmo tempo uma música de fundo que você gosta. Então, ele tem que ali usar o controle inibitório dele, né? Tipo, ignorar a música de fundo e focar na tarefa que ele tem que fazer. Então, por isso que eu gosto de usar músicas que o paciente gosta. Então, eu sempre pergunto, porque aí eu faço toda essa personalização no Audacity, né? Eu posso usar algumas perguntas com a minha voz mesmo e colocar lá uma relação sinal-ruído ali de -15 no Audacity, para que o meu paciente ouça a música 15 dB mais alto do que a minha fala, né? E aí a música é mais alta, a música é algo que ele gosta, mas ele tem que ter um controle inibitório de ignorar aquela música, mesmo que esteja mais alta e mesmo que seja algo que motive ele. Aí ele tem que ignorar e responder a tarefa. Isso é muito bom, porque eles gostam, porque é a música que eu gosto e tal, eles ficam ali tentando se desafiar. Ai, tia, mas eu gosto muito dessa música, como que eu vou não cantar a música e tal? E é muito legal, né? Acaba tornando divertido. Então, eu sempre gosto de personalizar a terapia. Eu tenho um paciente que gosta ele gosta de patrulha canina. Então, eu vou lá, pego, né, áudios dos personagens, de episódios do Patrulha Canina, eu consigo extrair esse áudio, né, dos episódios e colocar o áudio lá no Audacity e usar um outro áudio de perguntas que eu fiz para o paciente, né, de tarefas que eu elaborei. Então, eu consigo colocar esses dois áudios junto, né? E aí o paciente tem que prestar atenção. Então, eu coloco lá uma música do Patrulha Canina para o paciente contar. Eu dou umas pausas na música. Então, quantas pausas teve na música? Aí eu vou diminuindo o intervalo, né, em milissegundos daquele som, para poder treinar a resolução temporal, por exemplo, né? Então, consigo fazer aí inúmeras atividades dentro do Audacity personalizadas para o meu paciente. Então, eu gosto bastante disso, eu gosto de pegar áudios do paciente, coisas que o paciente gosta, de filmes que o paciente gosta. Ah, eu gosto dos Vingadores. Então, a gente usa os áudios dos Vingadores para fazer algumas perguntas, ou para fazer ele dizer qual é o personagem. Eu pego a voz dos personagens dos Vingadores, coloco na fala acelerada, para ele tentar identificar com a frase que ele ouviu quem foi o Vingador que falou aquela frase, né? Então, a gente consegue fazer isso no Audacity, trabalhar ali a velocidade do som, né? Melhorar a velocidade ali da voz, acelerar a velocidade, diminuir, né? Colocar ali como se fosse uma voz em câmera lenta, uma voz robótica. A gente consegue fazer isso até com alguns aplicativos, né?
e a gente consegue gravar esses áudios para poder treinar com o paciente, né? Então, eu gosto muito de fazer dessa forma, porque fica ainda mais motivador, né? Então, o Audacity aí é uma ferramenta também que nos ajuda muito para trabalhar no consultório, né? Então, eu acho bem bacana você aprender a mexer no Audacity também, né? Para poder você conseguir aí variar ainda mais a sua terapia, porque é uma coisa que é de graça, né? Não tem muito custo, então a gente até, na verdade, não tem custo nenhum, né? Então a gente até diminui aí os custos, né? Porque a gente tem que ter variedade de recursos, então a gente compra muitos recursos. Mas se a gente tem uma outra opção também que nos dá mais uma opção, ó, estou repetitiva, mas se dá mais uma estratégia para a gente, né, mais um recurso terapêutico, aí a gente acrescenta também, né, ainda mais que não tem custo. Só dá um trabalhinho ali de você aprender a mexer, mas depois que você aprende, que você consegue fazer as tarefas, você tira de letra, né? Você tira de letra. E aí você consegue fazer ali atividade para fechamento auditivo, atividade para figura fundo, atividade para integração e separação binaural, atividade para resolução temporal, para ordenação temporal. Então, a gente consegue fazer inúmeras atividades ali no Audacity, isso ajuda bastante, né? Com certeza, assim, quando a gente não tinha muita variedade de materiais, também, assim, o Audacity era uma mão na roda, né? E tinha um outro programa também que fazia a mesma função do Audacity, que agora eu esqueci o nome. Mas o Audacity a gente consegue fazer tudo isso, né? Personalizar ainda mais a terapia, tá? Então, as faixas do Audacity a gente pode usar em campo, com as caixinhas de som, ou pode usar com fone também, tá? E dá até para usar, para mandar para o paciente fazer em casa, né? Então, ajuda bastante. E as adivinhas, né? Os jogos Fique Esperto, que também, assim, são muito bacanas, foram muito bem elaborados, né, pela Márcia Monfrone, pela Sandra também Machado. Então, vocês podem entrar lá na página, né, Jogos Fique Esperto, no Instagram, se vocês quiserem conhecer o material, adquirir. E os CDs do Escutando, né, que estão sempre recebendo atualização também, da Sandra Machado, eu sempre falo deles aqui nas lives, né? Já até trouxe alguns exemplos outras vezes deles, porque ele é um material que é muito bom para a gente utilizar, principalmente com adultos e idosos e adolescentes. Então, ele dá para usar com os dois públicos, né? Dá para usar com crianças maiores um pouco e também com adultos e adolescentes e idosos, né? Porque ele não tem uma pegada puramente assim infantil, né? A gente tem muitos materiais voltados para criança, mas para adultos, idosos, adolescentes a gente não tinha muita coisa, mas agora a gente tem bastante, né? Tem o treinamento auditivo musical também da Kátia Freire, então a gente tem aí inúmeros recursos que a gente pode utilizar e na falta de recursos a gente tem a possibilidade aí de criar os nossos próprios recursos no Audacity para personalizar a terapia de acordo com o público que você recebe. Então, se você só atende criança, você precisa ter mais atividades voltadas para crianças menores. Se você atende só adulto, só idoso, né? Você trabalha muito com reabilitação de pacientes usuários de prótese auditiva, né? De AASE. Aí você consegue também ter aí um outro recurso, né, para usar com esse tipo de perfil. Aí você precisa ter mais recursos para essa faixa etária, né? Então você tem que buscar aí de acordo com o que você mais atende, né? Com o público que você recebe, tá bom? Então a gente tem aí variedade de material, é o que não falta hoje em dia, né? Alguns anos atrás a gente quase não tinha material, mas hoje em dia a gente tem bastante. E também tem essa opção aí agora do Audacity, que ajuda para quem não tiver acesso aí aos materiais, né? Então, é isso. Eu trouxe aqui algumas estratégias de intervenção no consultório, tá? Vocês podem fazer. Então, esse paciente aqui, eu estava fazendo uma atividade com ele do escutando, mas eu não quis utilizar o fone de ouvido, né? Então, eu fiz aqui essa atividade do escutando e coloquei esse fone, que é um fone que vira caixinha de som, né, que é o Xtrax, ele tem que ouvir o som em campo e perceber de que lado que está o som e respondendo conforme ele ouviu,
tá? Então, eu coloquei essa atividade aqui para ele no consultório, não usei audiômetro, só usei o fone mesmo conectado ao computador. Nesse caso aqui, o fone estava conectado via Bluetooth, né? Mas ele também vem com cabo. O ideal é que você compre um fone que tenha tanto Bluetooth como cabo, porque dependendo se tem algum delay, você coloca o cabo e com o cabo ele não tem delay, tá? O som vai direto para o ouvido do paciente sem atraso. Então, isso é bem importante a gente ficar de olho também, tá bom? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês a tarefa que o paciente fez, para que vocês possam ver como é que funciona. A palavra-alvo é piso, piso. Piso aqui, piso. Isso, muito bem. Aí ele tem que apontar o lado que ele ouviu o som. A palavra-alvo é gato, gato. Ao lado. Ele ouviu bem. duas palavras e ele tem que marcar Próxima palavra. a palavra-alvo. Aqui repetiu. A palavra-alvo é gente, gente. Qual lado? A palavra-alvo é pente, piso. Qual lado seu pente? Muito bem. Isso. A palavra-alvo é disco, disco. Qual lado? Show de bola. A palavra-alvo é verde, verde. Qual lado? Acho que já está repetindo, né? Então, é isso, tá? Essa é uma das formas da gente utilizar. Esse áudio é do Escutando, da Sandra Machado. Vocês podem também acessar lá no site Escutando e CIA, tá? Quem é meu aluno tem um desconto, quem é aluno do curso tem um desconto lá para adquirir os materiais, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui foi outra atividade que eu fiz com o paciente. Então, esse aqui também é atividade em campo, mesma coisa. Ele ouviu o som e ele tem que Ouça com atenção os números. responder conforme ele está ouvindo. Responda a pergunta. 3. Quais os números que ouviu? 3. 2. Qual o Dois. número maior? 2. Aqui só está saindo de um, 6. o som está Qual saindo o meio número baixo. ímpar? 9. Muito bem. 7. Coloque os números em ordem crescente. 4. Qual o número par? 4. Isso, muito bem. 6. Fale os números em ordem decrescente. Tá? Então, aqui eu já estou usando uma atividade de matemática, né? A atividade do escutando, ele escuta dois números e ele tem que ir respondendo as perguntas. Qual é o número maior? Quais foram os dois números que você ouviu? Qual é o resultado da soma dos dois números que você ouviu? Ele vai respondendo perguntas de acordo com o que eu coloquei na faixa, tá? Eu poderia estar fazendo com fone também, mas eu estou fazendo, nesse aí, eu estou fazendo em campo com a caixinha de som, tá? Então, dá para a gente trabalhar das duas formas, vai depender de que etapa que a gente está com o nosso paciente, né? Que etapa a gente vai usar o treinamento em campo? Que etapa eu vou utilizar com fone, né? Eu preciso entender bem das habilidades auditivas para que eu possa organizar a minha sessão para saber em que momento eu vou utilizar cada tarefa, tá? E aqui um exemplo de um paciente que eu estava fazendo um teleatendimento, então eu trouxe aqui o joguinho que é do Pedro na Casa Mal Assombrada, que ele é voltado para as habilidades auditivas, né? É um material da Rosângela Marostega, não sei se eu falei sobre o nome certo, mas ele é bem bacana, você consegue adquirir também, consegue adquirir ele na CTS Informática, né? Ali tem inúmeros Pedros, cada um trabalha uma coisa, tem Pedro voltado para consciência fonológica, tem o Pedro voltado para processamento auditivo, que é esse, que é o Pedro na Casa Mal Assombrada. Então, aqui é mais uma possibilidade que eu queria mostrar para vocês, que a gente pode utilizar também no teleatendimento, treinamento auditivo, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês conheçam um pouquinho desse material também.
e vejam como eu fiz a tarefa no teleatendimento, tá? Como eu fiz o trabalho no teleatendimento. Onde devo ir? Pedro, use a chave para abrir o baú. Você vai ouvir vozes diferentes. Clique na foto que mais se parece com a voz. Praia. Não é esse não, peraí. Eu troquei o jogo, que não era o que eu queria trabalhar naquele momento. Esqueci de cortar essa parte do vídeo. Gabi, socorro! Que nada, estou aqui. O que devo fazer? Você deve clicar na torneira que fez o mesmo barulho. Ele Qual tem que dessas três fez o mesmo barulho que a primeira de cima? Aí você vai clicar. Deixa eu liberar aqui para você. Agora, se quiser repetir. Qual dessas fez o mesmo barulho? Oba! Muito bem. Muito bem. Sim, Show de bola. E aqui na aula 1, sobre a questão da game. sim, Aê, tá indo muito bem. A marca da cerca. sim. Muito Legal! Legal! muito bem. Tente novamente. Oh, que pena. Você não acertou. A resposta correta é... Não desanime. Tente outra vez. Pensando, esse mesmo. Uma é mais fininha, a outra é mais... Sim, oba! Muito bem. Peraí, vou dar um ruído. Vamos lá. Não desanime. Tente outra vez.
Lamento, não foi dessa vez. A resposta correta é... Era bem parecido, né?